pré-compreensão, né, sobre esses movimentos que estão acontecendo. Então, a minha pré-compreensão é quase de êxtase. Eu acho sensacional que o povo se mobilize. Eu vejo nesse auditório muitos alunos, ex-alunos meus, e eu sempre reclamei muito da juventude atual, por ser muito individualista, das pessoas estarem muito focadas no seu próprio umbigo, no seu trabalho, nos seus objetivos imediatos. Então eu acho simplesmente incrível, enfim, que tanta gente vá à rua para reivindicar questões públicas. Eu acho, em geral, fantástico. Eu acho que já há um saldo extremamente positivo. Em primeiro lugar, que os governantes estão com medo do povo. O governante tem que ter medo do povo. Além de algumas vitórias que já foram alcançadas. Do arquivamento do projeto de lei da cura gay, a derrota da PEC 37, o cancelamento dos aumentos de passagem. Mas isso não é nem o mais importante. Eu acho que o importante é o sentimento de empoderamento das pessoas. As pessoas perceberam que, olha, é possível. O outro mundo, é o lema do Fórum Social Mundial, o outro mundo é possível. É possível, de alguma maneira, tentar tomar as rédeas do poder. Isso está dentro do universo das possibilidades da ação humana. Então, acho isso fantástico. Agora, achar fantástico não quer dizer não perceber, enfim, uma série de ambiguidades, de contradições, de complexidades que me parece que são inerentes à ação coletiva humana, ainda mais nesse cenário contemporâneo que já foi tão bem explorado, tanto pela Carolina quanto pelo Marco. Então, dois pontos assim, que me chamaram a atenção negativamente. Um é, para usar a expressão do Boaventura, um pouco de fascismo societal nessa história de querer, enfim, oprimir o diferente, né? Quer dizer, bater em quem tem bandeira de partido é grosseiro, né? Isso é muito perigoso. Agora, por outro lado, se a gente pode fazer crítica do movimento, é possível fazer a crítica da crítica. Então, eu vejo às vezes pessoas de esquerda, no mesmo campo que eu pertenço, dizendo assim, olha, criticar a corrupção é coisa conservadora. Pelo amor de Deus, criticar a corrupção não é coisa conservadora. Criticar a corrupção é essencial. A gente vive num país que é profundamente marcado pela corrupção. Quem se beneficia da corrupção são os ricos, e a corrupção mina recursos públicos fundamentais para políticas que alcançam os pobres. Eu acho que é um desvio de perspectiva de certos setores da esquerda, de achar que a população, enquanto a corrupção está fazendo o jogo dos conservadores, enorme, né? Então, assim, acho que há contradições, mas as contradições são inerentes aos grandes movimentos sociais e não são novas em... O tema é apaixonante. Não são novas em vários sentidos, né? Enfim, ontem eu peguei um livrinho de noite que era, o título é Maio de 68 explicado a Sarkozy. Sarkozy estava fazendo pouco caso daqueles movimentos super bonitos que aconteceram em maio de 68. Eu fui relembrar a história de maio de 68. Maio de 68 foi um dos movimentos mais importantes, enfim, da modernidade, que instaurou uma dimensão, vamos dizer assim, cultural, das reivindicações emancipatórias. Quer dizer, emancipação é lutar por distribuição de recursos, é também lutar contra a caretice, é também lutar contra a opressão da mulher, é também lutar contra a opressão do gay, é também lutar pela liberação sexual, né? Isso é tão bacana de maio de 68. Como é que começou? Começou com uma história mais ou menos banal, terem proibido os homens de entrarem no dormitório feminino em Nanterre, né? Então, enfim, e o caso aqui não foi banal, né? Quer dizer, 20 centavos pode fazer muita diferença para muita gente, sobretudo num cenário que a gente sabe
como são os transportes públicos, não só da qualidade, mas das relações absolutamente promíscuas que tem com o poder político. Enfim, essa é uma avaliação de contexto provisória, porque as coisas ainda estão acontecendo, né? Mas eu também não quero deixar de fazê-la. Então, o que tem assim um pouco de complexo dentro da área em que eu me especializei, dentro da área do direito constitucional? Esse fenômeno que está acontecendo no Brasil, ele está explicitando uma tensão do constitucionalismo e um pouco um vício de origem do constitucionalismo. É bacana em direito constitucional para falar, o constitucionalismo nasceu para a proteção dos direitos das minorias, nasceu para conter o poder, etc. e tal, mas essa é uma história um pouquinho da carochinha. O constitucionalismo nasceu, em boa parte, para proteger os ricos dos pobres. Quem vai descobrir a história ali dos Founding Fathers, lá nos Estados Unidos, uma história que ela é muito bem contada, por exemplo, no livro do Charles Byrd, de uma interpretação econômica da Constituição norte-americana. Eles falavam ali, o Madison, Hamilton, né, na proteção das minorias. De que minorias eles estavam falando? Eles estavam falando dos banqueiros, porque havia naquela época discussão de aprovação de leis que iam dar perdão a dívidas, e dos proprietários rurais, que nos estados já se discutia a realização de reforma agrária. Então, é um arranjo institucional, enfim, muito interessante, muito bacana, em que de um lado, né, se fala em we the people, no governo do povo, no outro em mecanismo de contenção do poder, mas aquilo em parte era nutrido por interesses de classe, por um certo medo do povo. Quem atravessa o Atlântico e vai olhar as discussões travadas ali na França no século XVIII e um pouquinho depois, a história é a mesma. Então, o constitucionalismo tem um pouco medo do povo. Então, esse é um problema. É possível reconciliar o constitucionalismo com o povo? É possível. Mas essa tensão interna está lá dentro. E isso aparece muito frequentemente quando a turma de direito constitucional é chamada para falar sobre episódios como esse. Tem medo. O medo. Mas e aí? E agora? E essa multidão aí? O que eles vão querer? E se eles quiserem mexer com as estruturas... Caiu em mim. E se quiserem mexer com certas estruturas muito profundas das nossas relações sociais e econômicas, pode? E aí é nesse contexto, nesse cenário, que eu até quero explicar o que eu quis dizer no Jornal da Globo sobre o poder constituinte. Não sou... enfim, discípulo do Antônio Negri, de todo o poder às multidões, o poder constituinte fora do Estado, sem limite. Não acho que isso seja possível no cenário de complexidade. Como um constitucionalista, compartilho de várias dessas preocupações, sobretudo preocupações com proteção de minorias. Estava lembrando agora de uma frase muito bonita de uma música do Caetano, que diz assim: a mais triste nação, na época mais podre, compõe-se de possíveis grupos de linchadores. Quer dizer, é um medo que tem, que rola. Né? Bom, a multidão, às vezes, pode chegar a resultados eventualmente assustadores. Então, eu não tiro a razão dos constitucionalistas quando tem esse medo. Mas a gente tem que recuperar uma dimensão popular do constitucionalismo que faz sentido. Né? E aí, eu não vejo por que a gente, no século XXI, pensar com a gramática do Abade Sieyé, que escreveu ali há 200 e tantos anos atrás. Quer dizer, se existir na sociedade uma energia constituinte, uma energia de ruptura em alguma área, como por exemplo no sistema político, por que essa energia de ruptura não pode ser honrada? Por que você tem que ou desfaz tudo e começa do zero, ou é poder constituído e você tem que
se adequar à lógica da democracia representativa, a todos aqueles mecanismos do que Mangabeira Unger chamou de desaceleração da política. Eu não vejo porquê. Né? Quando fui entrevistado, eu disse assim, eu tenho dúvidas se nós já estamos diante de um momento constituinte. Eram dúvidas esperançosas, porque eu desejo um momento constituinte. Eram dúvidas esperançosas. Eu tenho dúvida, mas se nós estivermos diante de um momento constituinte, e acho que um momento constituinte no Brasil, se tem um ponto que talvez o legitime e diz respeito à política, à recuperação da dignidade, da atividade mais importante que existe, que é a política, a recuperação da dignidade política. Então, enfim, por que não uma Assembleia Constituinte para isso? Acho que há tracks possíveis de mudança institucional. Não acho que o track da reforma constitucional parcial seja o único necessário. Parece que a dinâmica das coisas tomou um outro caminho. Eu não acho que o outro caminho seja errado. Eu só não acho que, enfim, a gente deva pensar em termos de dogmatismo a partir de um autor francês do século XVIII para lidar com uma realidade extremamente complexa, com uma população que, enfim, reivindica mudanças e reivindica mudanças profundas. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Outro ponto que eu queria destacar é o seguinte, o que a gente percebe claramente, subjacente a várias das reivindicações, embora nem sempre formulado com muita clareza, e que os observadores da vida política do Brasil já destacavam, que nós vivemos uma democracia de baixa intensidade. Tem um teórico importante da democracia, que foi prêmio Nobel da Economia, chamado Schumpeter, escreveu no final dos anos 40 um livro chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia, que é quase que o mainstream da ciência política empírica quando trata da democracia. Não dos teóricos prescritivos, que dizem como a democracia deve funcionar, mas daqueles realistas que dizem, como é que as coisas são mesmo. E o Schumpeter diz o seguinte, olha... Não, deixa eu olhar. O Schumpeter diz assim, olha, se vocês acham que é possível governo do povo, desistam. Isso não existe e não existirá. Isso não acontece. As pessoas ficam focadas na sua vida privada, nos seus próprios negócios, na sua vida familiar. O que é o máximo que a gente pode esperar? O máximo que a gente pode esperar é uma competição limpa, de tempos em tempos, para ver qual setor da elite vai governar. Era um pouco que a gente tinha no Brasil, com a única dúvida sobre o limpas. Disputas de tempos em tempos para verificar o setor da elite que iria nos governar. Claro que estou simplificando, quer dizer, é uma realidade social super complexa, que aqui e ali surgiam frestas de participação, de reivindicação, de mobilização que pressionavam o status quo. Né? E aí, de repente, a gente percebe que não precisa ser assim, que é possível. As pessoas podem reivindicar que uma democracia que vai além de uma mera competição entre elites para ocupar o poder está ao alcance. Né? E não é que esteja ao alcance, enfim, de algum país da Suécia, com uma população muito educada, com todas as nossas complexidades, com todas as nossas carências, com todo o déficit educacional, etc. Está ao alcance nosso aqui, a coisa acontece de repente, quer dizer, em uma semana a popularidade da Presidente da República é reduzida pela metade, de 60% cai para 30%. Então é um fenômeno incrível e que acho que mostra a força da ideia de democracia. Como disse o Marco, eu também acho que há um espaço extremamente importante para parlamento. Acho que uma democracia numa sociedade complexa não prescinde, não tem como prescindir de instituições. As instituições são importantes, mas a democracia não é só aquela vida que acontece no âmbito do parlamento. Né?
Aí vem uma outra coisa que eu achei fantástica para a minha área, para a área do direito constitucional. Os constitucionalistas pensavam a disciplina a partir de uma concepção juricêntrica do Supremo Tribunal Federal. O direito constitucional ficou um pouco discutir casos do Supremo Tribunal Federal. Direito constitucional é isso. Isso é direito constitucional. Isso é mais do direito constitucional do que 20 anos de decisão do Supremo Tribunal Federal. Direito constitucional é isso. É o povo, em determinados momentos, fazendo a Constituição, concretizando a Constituição a partir das suas percepções. A Constituição não é um texto. A Constituição é muito mais do que um texto. E a Constituição tem força e pode ter força se ela entrar nos corações e mentes das pessoas. As pessoas se dispuserem a, de alguma maneira, em algum momento, largarem dos seus afazeres privados e irem para a rua para lutar. Queremos democracia, a gente quer democracia. A Constituição não fala em direitos sociais, etc. e tal, então a gente quer qualidade de serviço público. A Constituição não é republicana, então a gente não aceita a corrupção. Isso é direito constitucional puro. Isso é direito constitucional na sua forma pura. Eu não digo, porque eu não acho, que o Poder Judiciário não desempenha um papel extremamente importante no sistema constitucional. Eu, inclusive, acho que avançamos em vários pontos, sobretudo no que diz respeito a minorias, o que não diz respeito a partilhas econômicas, com, enfim, respaldo da jurisdição constitucional. Não foi ela sozinha. Se passeata gay não colocasse 1 milhão de pessoas na rua, não ia ter ocorrido decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas acho que foi uma força importante. Mas é legal para chamar a atenção do que é a Constituição, do que é a prática constitucional, que é algo que não pode ser só o discurso dos juristas, o discurso dos iniciados, daqueles que dominam esses códigos complexos. Tem que ser muito mais do que isso, até para valer a pena. Pois bem, duas outras observações ainda que eu queria fazer. Uma delas é a seguinte: e aí, os desafios de agora? A discussão assim, plebiscito, referendo. Vou dar a minha opinião, que claro, é uma opinião provisória, porque a velocidade das coisas é estonteante. Às vezes há mudanças de um dia para outro e a gente vai acabar sendo forçado a rever, a mudar de ideia. Eu acho assim, muito importante que haja participação popular nessas escolhas sobre mudanças políticas. E eu vejo de novo aqui, na resistência contra essas deliberações, aquela característica do elitismo constitucional, que um filósofo do direito argentino, chamado Carlos Santiago Nino, chamou de elitismo epistêmico. Aquela ideia de que bom governo é o governo dos sábios, aqueles que conseguem compreender as coisas. Aí podem ser os ministros do Supremo, ou pode ser uma elite de iniciados que dominam os códigos. Não, envolver o povo nas decisões mais fundamentais sobre a existência da nação, mais do que uma possibilidade, é uma necessidade. Sobretudo se a gente tem como pano de fundo dessas reivindicações, enfim, uma clara constatação de insatisfação com a representação política tal como posta hoje. Então eu sou absolutamente favorável. Agora, do ponto de vista prático, do ponto de vista muito prático, sistema eleitoral é uma das discussões mais complexas que tem. Cada variável tem uma série de pontos positivos, uma série de pontos negativos, e a combinação entre escolhas diferentes pode gerar Frankensteins, pode gerar monstrentos. Eu já vi, por exemplo, proposta de manter proporcional com recall. Proporcional com recall é uma maluquice. No proporcional você elege o cara que representa a minoria. Você não pode dar à maioria a possibilidade de tirar o sujeito do recall. Então,
para entrar numa discussão dessa, acho que o povo tem que entrar, a sociedade tem que se engajar numa discussão como essa, não dá para ser tão rápido, correndo, fazer em 1 mês, em 2 meses, aí para rolar o plebiscito e valer para a próxima eleição, tinha que ter o decreto legislativo agora, tinha que ter o plebiscito precedido de campanha, o TSE falou que precisava de 70 dias, acho que o TSE foi modesto, para que as pessoas pudessem deliberar de maneira mais esclarecida, depois ia ter que voltar para o Congresso para fazer uma emenda. Isso tudo ia ter que estar pronto em outubro, para valer por causa da anualidade eleitoral, que o Supremo já disse, com razão, na minha opinião, que é cláusula pétrea. Então, o que eu faria? Eu tiraria esse tema agora, deixaria esse tema para uma deliberação com envolvimento popular, mas para o momento seguinte. Agora, eu acho que tem 2 temas centrais na agenda para usar a expressão do Boaventura, democratização da nossa democracia. 2 temas centrais. E um desses temas foi contemplado na proposta da Dilma, a outra não foi. Então, o tema que foi contemplado, a nossa democracia hoje é plutocrática. O dinheiro pesa demais nas eleições. 95% das doações de campanha são de pessoas jurídicas e quase tudo é empreiteira e banco. Procure lá no YouTube, eu formulei uma ação direta de inconstitucionalidade, o PGR acabou não propondo, a Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs, está em discussão do Supremo, o relatório é o Fux, houve audiência pública, eu fui lá, falei, outras pessoas falaram. Vejam lá no YouTube os dados sobre como é que funciona o financiamento privado de campanha no Brasil. É estarrecedor. E aí a gente compreende como é que grupos muito bem localizados, que representam interesses muito bem localizados, ditam a agenda do parlamento, têm o poder de veto sobre o que o parlamento delibera. Isso é muito, muito grave, né? A gente acaba tendo, enfim, um sistema em que não é só que o dinheiro é decisivo no que diz respeito ao acesso a determinados bens. É como se a economia colonizasse a política de uma maneira quase que cabal. Quer dizer, o poder econômico, ele quase que se converte automaticamente em poder político. Isso é muito grave. Não acho que a saída seja financiamento apenas público de campanha, por 2 razões. Primeiro, financiamento apenas público de campanha, ele pode favorecer o status quo da representação existente num dado momento. Por que isso? Em todos os países em que há o financiamento só público, um elemento absolutamente decisivo era a representação política num dado momento. A representação política normalmente que veio das últimas eleições, para você distribuir o dinheiro. Então você tem uma tendência de manter o equilíbrio das forças tal como existente. Na legislação brasileira hoje, acho que é 95% você distribui de acordo com a representação anterior e 5% igualitário. Em quase todos os países do mundo é só com base no anterior. Aí veio a proposta, por exemplo, do PSOL de colocar o financiamento público, aí colocar 50% proporcional e 50% igual. O resultado muito provável disso vai chover partido sem nenhuma razão de ser. E o sujeito vai ter acesso a uma grana muito pesada, milhões e milhões e milhões, se ele criar um partido, independentemente do nível de enraizamento. Então não acho que seja uma boa solução. Por isso, e também porque eu acho muito importante que as forças políticas lutem por um certo enraizamento social. Aí o que se propôs nessa ação, que também é a proposta de reforma política do Conselho Federal da OAB, foi chamado de financiamento democrático de campanha. Tira a pessoa jurídica. A pessoa jurídica não é cidadão, não tem direito de participar da vida política. Pessoa jurídica é uma ficção por trás da qual existem pessoas físicas. A igualdade política é a igualdade do cidadão. A pessoa física não é da empresa. Isso não é liberdade de expressão do ato da campanha, tanto não é que a gente olha o quadro empírico e verifica que não é.
Então a empreiteira doa não sei quantos milhões para o candidato, não sei quantos milhões para o outro candidato que é rival. Ela está exprimindo o que com isso? Doação hoje de campanha de pessoa jurídica é negócio, não é liberdade de expressão. Então tira a pessoa jurídica e fixa um limite baixo para a pessoa física, um limite igual. A legislação hoje brasileira fala assim, olha, você pode doar até 10% do que você ganhou no ano anterior, porque é ridículo. É ridículo. Então, se você, por exemplo, é um trabalhador que luta a beça, mas você é super politizado, você ganhou 10 mil no ano, você doar R$1.000, você pode, 1.100 você cometeu um ato ilícito. Se você é um milionário, você ganhou 100 milhões no ano anterior, você doar 10 milhões, tudo bem. Não faz nenhum sentido. A legislação, mais do que permitir que o poder econômico se converta em poder político, praticamente estimula isso. Então é uma desigualdade chancelada pelas leis vigentes. Então esse é um ponto central. E o outro ponto também central, quer dizer, como é que não se incluiu na discussão de plebiscito mecanismos de democracia direta, outros mecanismos de democracia direta? A Constituição prezou isso, tem lá, né, no artigo 14, etc. e tal, mas a nossa prática constitucional desde então vem sendo muito tímida nos mecanismos de democracia participativa. Esse foi um tema central da Constituinte, foi um dos temas que separou Centrão do campo progressista, né? a articulação dos mecanismos de democracia participativa. Então, a Constituição foi uma vitória, mas a gente não vê essa vitória, são pouquíssimos os casos, raríssimos os casos. Iniciativa populares, houve 3 ou 4 projetos de iniciativa popular. Então, por exemplo, na Itália existe a possibilidade de um determinado número de eleitores fazer uma petição e obrigar o parlamento a levar um tema para deliberação popular, ou então a revogar uma lei que está em vigor. E a gente pode, e aí nesse particular, eu gosto muito do que diz o Mangabeira Unger, né? A gente pode ter imaginação institucional, a gente não precisa pensar dentro da caixa. A gente pode pensar isso, inclusive, para funções que não são apenas legislativas. Então não dá para ter, por exemplo, recall para, enfim, deputado, não dá para ter recall para deputado estadual, para vereador, que é proporcional. Mas para presidente do Congresso, dá. Não é proporcional. A população não podia revogar o mandato do Renan Calheiros? Isso é uma possibilidade. Quer dizer, as pessoas não se mobilizam para criar mecanismos de democracia participativa. Por que não tem uma petição dizendo assim, ó, vocês vão discutir aqui plebiscito? Então a gente quer que discuta isso. A nossa reivindicação é dar mais poder para o povo. Então vamos fazer isso no papel, vamos criar mecanismos que deem mais poder para o povo. Né? Há uma série de propostas, de ideias interessantes que é possível implementar desde que pensemos fora da caixa. Quer dizer, eu acho que a gente deve pensar fora da caixa do ABAD-CIE, né? Por isso eu defendi, não me arrependo, a possibilidade de uma Assembleia Constituinte parcial, desde que exista uma energia constituinte de ruptura com o sistema político, mas também devemos pensar fora da caixa em outras situações. Acho que meu tempo já esgotou, mas eu queria discordar um pouquinho do que a Carolina falou aqui com relação à violência. Eu também acho que, enfim, até anotei aqui a frase do Brecht, que eu gosto muito, né? Que do rio que tudo arrasta se diz violento, porém ninguém diz violento as margens do rio que o comprimem. Então acho que a gente compreende que em determinados cenários haja algum tipo de violência e tal, mas a questão não é ética, a questão é estratégica. Movimentos bem-sucedidos são movimentos que conseguem alcançar as camadas médias, que conseguem sair de determinados nichos. Para falar às camadas médias da população brasileira, para você, enfim, conseguir realizar muitas coisas, violência é a pior estratégia. Né? E eu tenho medo de backlash conservador. Eu tenho medo de que, enfim, televisão ali, pedra, fogo, e aí você chega no Brasil profundo,
aquele pessoal do interior, que às vezes é conservador, mas está ganhando um pouco mais, etc. Entrou na classe média mais e tal, e aí olha isso tudo e fala, então está na hora de votar no discurso da ordem. Então eu acho muito importante que não haja violência nessas manifestações todas. A gente tem o maior líder da humanidade, está à morte, que é o Mandela. A maior lição que o Mandela deu é de que a maneira mais bonita e mais eficaz de travar determinadas lutas envolve a renúncia à violência. Eu acho muito importante que não haja violência nessas manifestações. E claro também que denunciemos a violência da polícia, né? Que vai muito além da bala de borracha. O absurdo maior do que a bala de borracha é a bala de chumbo na maré, né? E aí a gente de novo percebe como é que a opinião pública valora de maneira seletiva os eventos. Então causa uma justa comoção o tiro de bala de borracha no universitário. Não causa a mesma comoção o tiro que mata no favelado da Maré. Eu acho que a gente está num momento muito rico da história brasileira. Eu acho que a gente, enfim, cutucou a soberania popular. É um momento de despertar de uma série de energias importantes, vitais para o constitucionalismo. É um momento em que a gente tem que manter assim, um horizonte utópico. A utopia na política é muito importante, é fundamental. Eu encerro com uma trechinho do Mário Quintana que dizia assim: se as coisas parecem impossíveis, ora, não é razão para não querê-las, pois como seriam tristes os caminhos não for a presença distante das estrelas. Obrigado. A gente agora vai passar a palavra para vocês, né? As intervenções estão abertas, né? Tem um microfone, a gente vai passar, né? O João Pedro aqui vai passar para as pessoas. A gente pede só que sejam breves na intervenção. A intervenção podem ser perguntas ou não, tá? Pode ser colocações também. E a gente pede que sejam breves, tá bom? É isso, obrigado. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer o Cal, Juliana. Primeiro eu queria agradecer o Cal, os professores que assistiram, discutir isso com a gente, né? Está muito recente, eu acho que ninguém conseguiu pensar nisso direito. E compartilhar com a professora Carolina assim, esse medo que eu senti também na quinta-feira, a paranoia de volta. Mas aí comecei a pensar que medo era coisa para a Regina Duarte, falei que não era para mim, e larguei isso. Mas eu tenho duas questões. A primeira, que eu acho que quanto à questão da violência, tem colocado no seu orçamento, pela professora Carolina, que é o seguinte, como essa categoria do vândalo, ela surgiu não só na mídia, mas também na sociedade, como uma forma de legitimar uma reação à violência da polícia. E aí eu acho que isso traz uma questão que eu acho que o direito é muito importante, que é a gente pensar na criminalização não das ações, mas das pessoas. E aí você cria no vândalo um discurso de justificação para poder estar atuando de forma truculenta, de forma violenta. E aí o vândalo funciona como traficante, né, como as operações que a polícia faz. E a gente recentemente viu o helicóptero sobrevoando a favela e atirando a torta e a direita. Ou seja, como se aquelas pessoas, por estarem ali cometendo um ilícito ou até fazendo uma coisa que seja penalmente condenável, né, elas estão sujeitas a qualquer tipo de ação legítima do Estado. Ou seja, a força delas não é legítima, mas a força que o Estado imprime sobre elas vai ser legítima. E a segunda questão, do seu orçamento, é que o senhor começou o seu discurso fazendo uma pequena crítica à esquerda, né, sobre essa coisa da corrupção. E eu entendo que a esquerda critica a bandeira da corrupção não muito de acordo com o que o senhor foi colocando nas
falas, mas porque a corrupção ela traz um debate que desloca a demanda do político para o moral. E aí você vai também, né, atrás dos corruptos. Essa bandeira slogan que o professor trouxe, Marco trouxe também, e você desloca isso de uma discussão política para um debate moral acerca da corrupção. E aí a corrupção é também uma bandeira vazia, porque você vai lutar contra a corrupção e, sei lá, o Sarney não vai ser contra a corrupção, o Sarney vai dizer que ele é contra a corrupção também, e o Collor também vai ser contra a corrupção. Ou seja, todo mundo é contra a corrupção, mas quando você é preso pela polícia, a primeira coisa que você tenta fazer é dar o dinheiro para o policial. Então eu acho que é uma coisa que está muito... é uma bandeira muito vazia, muito complicada para o movimento estudantil. Está levando isso, está concordando com isso. Quem mais? Sim. Até que a gente faça uma rodada, a gente pede que, quando for falar, fale o nome, se identifique, né? Mas aí, isso é uma rodada, depois ao final os professores vão, e independente de perguntas, podem ser colocações. Tá? Bom, meu nome é Ramon, sou no terceiro período aqui da faculdade. Eu vou tentar organizar ao máximo aqui as dúvidas que apareceram na fala dos professores aí. Queria fazer uma pergunta para cada um, dando dentro do que cada um mencionou. A professora Carol, eu queria levantar algumas coisas que eu penso sobre isso, e ela propôs, em relação aos novos atores sociais, novos atores que surgiram, né, nessas manifestações, que ainda é muito desconhecido. A gente ainda não tem uma noção certa de que segmento social, quais são que estão envolvidos em cada tipo de manifestação, como eles estão se comportando, tudo isso. E através disso, eu me pergunto aqui, eu acho que o que trouxe de novo nisso tudo aí é a exposição desses mecanismos constitucionais da democracia mesmo representativa, principalmente os atos de, como é que eu falo, atos de violência. Eu até coloco em xeque, a gente considerando que a sociedade é plural, né? Plural ideologicamente. Até que ponto, dentro do constitucionalismo, há uma margem para quem contesta o próprio constitucionalismo, os próprios mecanismos de participação. E levando, indo por aí, você vai considerar como a manifestação pacífica ela pode deixar de ser um ato político. Se esse segmento social ele contesta o próprio constitucionalismo, ou a própria democracia representativa, que é a grande crise que eu acho que ela está no Ocidente, além do Brasil. Como vai se fazer através de uma manifestação, um ato político, se não demonstrando que, por exemplo, a LERJ não me representa, o banco ele me explora, o capital, eu vou resumir aqui. E queria também, a professora aqui, quanto aos partidos de esquerda, que sempre quis o povo na rua, e que sempre fez até colônias para isso, eu acho que está tendo uma grande miopia aí na população com isso. Mas esse apartidarismo criado, essa sensação no povo disso, influenciado pela mídia até, os setores conservadores, os partidos de esquerda não deveriam fazer uma crítica a eles mesmos, uma autocrítica na linguagem deles mesmos. Será que eles não se distanciaram no século XXI, principalmente, século 90 para cá, de uma linguagem popular, um segmento mais popular da sociedade? Será que ela não manteve um discurso que chega até a categoria moderna, a universitários, a classe média, e esse elemento popular, esse cidadão, ele não acredita nos mecanismos, ele não acredita no que está aí. Né? E, rapidamente, é muita coisa que eu tenho para falar em relação a Carol, aspecto sociológico. Para organizar isso é bem complicado. O professor Marcos Marafon, ele citou essa necessidade da mudança cultural na sociedade. Né? E eu queria colocar, isso não passa essencialmente pela democratização da mídia, considerando o poder que a mídia tem no indivíduo hoje, o aprimoramento das ferramentas de comunicação, de publicidade, vamos passar pela escola de Frankfurt, né?
relação da indústria cultural mesmo, e tudo que é desenvolvido por esse segmento, até que ponto isso influencia no indivíduo, no cidadão? Para a gente falar de uma reforma cultural, a gente tem que pensar nesse indivíduo existencialmente. Esse indivíduo existencialmente, e ele está relacionado a essa estrutura midiática. Isso, até que ponto há essa necessidade dessa democratização da mídia, né? Porque uma mídia monopolizada, ela vai ter uma pluralidade, uma diversidade reduzida de opinião, de desenvolvimento dessa sociedade democrática mesmo. E cria-se uma sociedade de controle. Por favor. Oi? Conclui, por favor. Tá, a professora Nelson Armento, eu queria... ele falou de uma relação do constitucionalismo e o povo, né? Que o constitucionalismo necessita, né? Frente ao que ocorre hoje, necessita de se popularizar, de se refazer, se reconstruir em direção ao povo, em direção às demandas e anseios populares, né? Deixar esse caráter autoconservador e o caráter de ser um arranjo institucional, como o senhor colocou, esse termo, um arranjo institucional do que está estabelecido, do status quo. É essa a visão de um segmento crítico ao constitucionalismo. Como só essa pergunta que eu não falo mais, nunca mais. E como a gente criar esse constitucionalismo, uma democracia direta, participativa, caminhar para isso, e ao mesmo tempo, acho que esse é o grande desafio que o meio jurídico tem que fazer. E ter uma proteção às minorias também juntos. Essa é a grande contradição. Como se fala em democracia direta e participativa, mantendo a proteção às minorias, que é o grande legado da democracia representativa. Eu acho que a gente tem que pensar por aí, sobre isso. E outra coisa. Quanto à liberdade de pensamento, liberdade de expressão, né? Esse é um problema também que é bem... está em aberto, completamente, uma problemática acadêmica e social. Conclui. Já passar para a próxima fala para a gente... Como conciliar esse constitucionalismo em direção aos anseios populares, né? E essa participação popular, essa participação do povo, e um constitucionalismo que pensa em preservar, em uma autopreservação, preservar a sua... se autopreservar. Como ele tem que manter isso, mas ao mesmo tempo ele tem que desenvolver mecanismos de democracia direta e participativa. Se ele não permite, ele tem uma margem para o que ele entende, o que é uma opinião ou ideologia razoável e o que não é. Ou ele vai além e se transforma de acordo com as transformações sociais, ou ele vai cair na democracia de slogan. Esse é o problema. Na democracia de slogan, e vai cair, não escreve. Como se conciliar isso? Gente, por favor, são 3 minutos, o máximo de fala, contados no relógio, vai pedir para concluir, por gentileza. Bom dia, professores. Meu nome é André, eu sou do 6º período. Eu queria só dar um testemunho muito rápido para fazer uma provocação. Eu tive algumas passeatas, eu tive na passeata da quinta-feira, eu estava de cinza, e eu vi diversas bandeiras de partidos, algumas inclusive que eu simpatizo politicamente. Mas eu acho que, com relação à violência, que eu acho que é justificado pelo nenhum dos casos, eu acho que não houve compreensão do movimento, tanto pela parte dos partidos, eu acho que eu ganhei empatia de algumas pessoas presentes, quanto de alguns radicais manifestantes se dizendo apartidário radical. Eu acho que houve uma certa... o que acontece? Eu vi lá a violência, eu vi um cara do PCdoB dando uma bandeirada na cabeça de um cara do lado que gritou sem partido.
Foi isso que eu vi. Qual foi o meu problema com os partidos políticos? Eu acho que faltou uma certa sensibilidade de não tentar, eu acho que por parte não daqueles partidários que tentaram dialogar, mas daqueles justamente fundamentalistas que não queriam diálogo nenhum, instrumentalizar o movimento para falar, olha, o movimento é nosso, nós somos a cara do movimento, nós convocamos o movimento. E não me pareceu que foi bem isso que aconteceu lá. Por outro lado, eu vi muita gente que confundia apartidarismo, que é um movimento onde qualquer um participa, independente de partido, talvez de outros, mas que eu acho que pelo menos é um início de conversa, um início de pensamento, não pode ser o fim. Antipartidarismo, eu acho que esse é o grande problema. E eu acho que agora, você fez o movimento apartidário, olha, esse partido não me representa, esse não me representa, mas eu posso dialogar com eles, porque tem bandeiras deles que me representam. Então, a provocação era a seguinte: em que medida poderiam os partidos criarem mecanismos de adaptação que não se limitarem aos seus estatutos, à rigidez institucional interna e atender demandas populares, mesmo que o partido de esquerda, mas existe uma demanda de um sujeito de centro que às vezes engloba o interesse daquele partido, e não só porque ele não é filiado, não porque ele não está vestindo a bandeira, lançando a bandeira, vestindo a cabeça, que ele não pode ser representado. Isso eu acho que é mais... Obrigado. Vamos fazer mais duas? Então, vamos fazer mais duas, depois a gente passa para as falas, mas tem muita participação, as pessoas também querem responder, e depois a gente faz uma... Beleza. Depois a gente faz uma rodada de novo. Então, mais duas falas para os professores. Meu nome é Guilherme, sou do terceiro período, queria saber principalmente do professor Sarmento, nesse momento de exigência do público, que ainda até caberia falar na Constituinte, eu queria saber se existe um mínimo risco de não acatação de decisões judiciais, por exemplo, do STF, em questões mais abstratas, que o povo não se sentisse conectado com essas decisões. Meu nome é Newton e minha pergunta vai especialmente para o professor Daniel Sarmento. Uma das funções institucionais do Ministério Público é o controle externo da atividade policial. E eu tenho participado ativamente de muitas passeatas, tenho tomado bomba, tiro de borracha, e está lá tomando isso. E eu gostaria de saber até onde vai a possibilidade desse controle externo da atividade policial do Ministério Público em cima do batalhão de choque. A gente vai fazer essa rodada aqui. Só uma provocação aqui também. Eu fui também passear, não estava de camisa vermelha, nem já estava de camisa rosa, eu falei, vou botar um branco vermelho ali para ver se eu não levo muita porrada. Sobre militante partidário, sobre o pessoal, acho que a gente teve essa falha tática de tentar sair na frente do ato, foi um erro de avaliação, a gente já fez várias avaliações desse tipo. Eu acho que a gente também, vários militantes não entenderam esse sentimento da população, que é um sentimento natural, que é de rejeição da institucionalidade. Eu acho que não tem nenhum partido, nem instituição não partidária, como já teve UNE em tempos outrora, nos outros tempos, para capitanear esse movimento. E aí é muito natural, diante de como a política é feita, que as pessoas rejeitem os partidos. Mas eu acho que a população, a massa, assim, não era fascista. Ela gritava sem partido como gritava democracia. Porque ali não estava fazendo uma análise crítica das implicações daquilo. Então estava na frente, parava com um grupinho distante, gritando sem partido, e lá, olha só, os partidos são importantes, sem partido da ditadura, não sei o que, e as pessoas se convenciam daquilo. E o que eu vi, aquelas agressões, elas não foram uma coisa espontânea, assim. Teve até gente que se incorporou, mas tinha um grupo lá de torcida organizada, gente que vendo outras articulações possíveis. Mas duas provocações muito importantes. Primeiro, para o professor Sarmento, em relação à constituinte parcial. Muita gente defende que a composição seria diferente do Congresso odierno, né? Mas como seria esse mecanismo de compor a Assembleia Parcial? Porque se você vai fazer pelas regras eleitorais de hoje, não daria um resultado tão diferente. Se você pode fazer uma composição à CNJ, com conselhos assim, não seria tão democrático, se você pegasse membros da academia e tudo mais.
E aos professores aqui mais na frente, eu vou deixar uma pergunta muito mais inglória e difícil. Teve um sociólogo espanhol, eu acho que é talvez um professor, 30 segundos, que atentou que depois do movimento dos indignados, os dois maiores partidos da Espanha, que reuniam 80% das cadeiras, perderam na eleição seguinte para menos de 40%. Né? Então, só isso é uma dimensão que o movimento de massa pode produzir como efeito a curto prazo. Vocês, no curto prazo, qual a percepção de vocês, o que vocês acham que acontece nos próximos 5 anos em relação a como resultado desses planos? Então, a gente vai abrir na mesma ordem, pode ser? Sei que foi o primeiro, acho que é o nome dele, a Juliana, né? Eu vou tentar agrupar as questões, porque eu acho que as questões que foram mais diretamente dirigidas a mim dá para fazer um sentido, né, comum aí na resposta. Eu tenho uma percepção parecida com a do João Pedro, de que esses novos atores, o que estava ali naquela multidão, o que estava ali era uma coisa muito mista mesmo, e que eu acho que, eu até conversei com um dos professores que trabalha com esse conceito da multidão negrana, eu falei, a multidão é monstro também, né? E como todo monstro, ele tem a face que nos deixa inquieto, que nos instiga a entender o monstro, mas ele também nos assusta. Então, assim, eu não acho que eu não tenho uma utopia ingênua em relação às manifestações. Eu acho que a gente já conseguiu aqui pontuar vários efeitos positivos que elas trouxeram. E aí a história da interioridade ali, né, do movimento, dos fatos, da violência que aconteceram dentro, nos fazem as ressalvas, né, nos trazem a necessidade de segurança, né, a preocupação com o que pode derrotar daí, se a gente se deixar entrar, né,